Oiê! Bom, pra quem viu o último vídeo, sabe que eu tô me mudando do país, mas eu não quis contar nada lá porque eu queria fazer um vídeo específico pra contar tudo mesmo, e é pra isso que eu estou aqui hoje. Bom, em dezembro de 2014 eu me formei no ensino médio e eu já tinha entrado na faculdade, mas eu não tinha como mudar pra São Paulo pra começar a faculdade naquele ano de 2015. Então logo em janeiro eu comecei a procurar vários intercâmbios baratos que coubessem assim dentro do bolso. E eu achei o programa de au pair. Já tinham comentado comigo antes, mas eu achei meio surreal. Até porque tinham me falado, quando a pessoa me explicou, ela falou que ela tava querendo ser au pair na França. Mas na França, como no resto da Europa, não é legalizado como do mesmo jeito que é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é um programa legalizado desde 1989. Por isso que existem agências físicas no Brasil que mandam au pairs direto para os Estados Unidos. Se você quer ser au pair na Europa, é um pouquinho diferente. Eu não vou falar sobre esse processo porque eu realmente não sei, eu não procurei saber, porque eu não tinha intenção de ir pra lá. Mas entrem nos grupos de au pair do Facebook, procurem na internet que vocês com certeza vão achar. Eu achei esse programa. E o que é o Au Pair Program? O Au Pair Program é um programa de intercâmbio que você vai ser au pair na casa de uma família americana por pelo menos um ano e no máximo 2 anos. Você recebe um quarto, a sua alimentação é paga, você recebe $195 por semana e $500 para estudar. Estudar por quê? Porque você tem que fazer um curso e você tem que conseguir 6 créditos no primeiro ano. E se você estender no segundo ano, se você ficar mais um semestre, você precisa de mais 3 créditos. E se você ficar mais um ano, você precisa de mais 6 créditos, se eu não me engano. Para ser uma au pair, você precisa ter entre 18 e 26 anos, não pode ter filhos e tem que ser solteira, precisa ter concluído o ensino médio, tá estudando se você tá estudando você tem que trancar, precisa ter carteira de motorista, um passaporte e saber dirigir, muito importante, um passaporte válido e documentação médica e 200 horas com criança. A documentação médica pode ser conseguida com qualquer médico, assim, a menos que você tenha um problema específico. Por exemplo, eu trato de hipotireoidismo, então eu não podia ir em qualquer médico. Os meus médicos especialistas que tiveram que assinar toda a papelada e depois eu devolvi pra minha agência. As 200 horas com criança, elas têm que ser comprovadas por outra pessoa. Eu acho que, se você cuida da sua irmã a sua vida toda, é muito legal pra sua experiência, mas a sua mãe não pode comprovar pra você aquelas horas. Você tem que sair, trabalhar pra alguém, fazer o estágio, conseguir 200 horas e conseguir uma carta aprovada, comprovando que você fez essas 200 horas. A minha agência é a Cultural Care. A Cultural Care é da EF e ela é a mesma no Brasil e nos Estados Unidos. Eu escolhi ela justamente por essa razão e porque eu ouvi dizer no começo, quando eu estava procurando, que a assistência dela nos Estados Unidos é muito boa. Tomara que seja mesmo. Mas existem outras agências, como é o caso da PIA... como é o caso da Experimento, da CI, da World Study, entre muitas outras, só que todas essas, elas só são intermediárias de agências americanas, ou seja, elas não são a mesma aqui e lá. Por exemplo, se você vai com uma aqui, vai chegar lá, você tá por outra agência, não é o mesmo caso da CC, que é a mesma aqui no Brasil e lá. Eu achei esse processo mais fácil, eu não sei a diferença de preço entre uma agência e outra, eu paguei cerca de R$3.000 e alguma coisa nesse programa, e na minha opinião compensa muito, porque você só paga essa taxa, e aí tem algumas taxas de seguro que são a parte se você quiser pagar, e lá você não paga nada, você recebe porque você vai estar trabalhando, e o seu trabalho nos Estados Unidos como au pair é cuidar das crianças daquela host family que você escolheu, e de tudo relacionado a elas. Isso significa que limpar a casa não é da sua responsabilidade, apesar de que você vai estar morando lá, é legal ajudar de vez em quando, mas você não vai ser empregada da família, você só vai estar responsável pelas crianças e pelas coisas das crianças.
por fazer comida, por limpar os brinquedos, por fazer a laundry, que é lavar a roupa, e às vezes levar as crianças na escola, nos cursos e etc. A maioria das famílias dá carro para au pair, mas nem todas as au pairs têm carro só pra si, porque às vezes elas dividem com as host families, ou às vezes elas não têm at all. Mas a host family tem que te dar um meio de transporte até as meetings, que são as reuniões de au pair que você tem durante o seu ano de au pair lá nos Estados Unidos. Bom, agora que eu expliquei, acho que por cima, assim, como é o programa, eu vou explicar como foi a minha experiência com o programa. Como eu disse, eu comecei a procurar em janeiro de 2015, logo no comecinho, logo depois do ano novo, assim. E eu achei esse programa e achei muito legal. E eu entrei no site da EF, que eu já conhecia a EF antes, já tinha procurado alguns intercâmbios por ela, eu acho ela confiável. Então eu entrei nele e lá embaixo tinha uma caixinha para você colocar seu e-mail para receber mais informações. Eu coloquei meu e-mail ali e no dia seguinte de manhã eu recebi uma ligação da Cultural Care aqui de São Paulo perguntando sobre o meu interesse e me explicaram tudo direitinho como funcionava. Eu já tinha lido bastante sobre o programa em outros blogs e vlogs, mas ela me explicou tudo com vários detalhes. Ela disse que eu esqueci de falar, para ser au pair você precisa ter um inglês intermediário de conversação, porque, óbvio, você vai ter que saber se comunicar com aquela host family e com as host kids, o que é muito mais difícil do que conversar com um ser humano adulto, porque as crianças falam errado. Aqui no Brasil já é difícil entender a maioria das palavras que bebezinhos falam em português, que é a nossa língua nativa. Agora imagina em inglês. Então você tem que ter um nível de conversação intermediário. Então ela me explicou que eu tinha que ter o inglês e eu tinha que fazer uma prova. Eu tinha que ter as 200 horas comprovadas, a papelada médica, a carteira de motorista e o passaporte. O passaporte eu já tinha, o inglês eu já tinha. Eu fui lá e fiz o teste de inglês e eu passei, porque eu estudei inglês por 4 anos num colégio bilíngue. Mas eu não tinha as 200 horas com crianças comprovadas e eu não tinha a carteira de motorista. A carteira de motorista depende de você, o tempo que vai levar pra você conseguir. Eu teria tirado em um mês, só que eu tava fazendo a carteira de motorista junto com o estágio e eu não tava conseguindo fazer os dois. Então eu terminei o estágio em 4 meses. Eu comecei em janeiro e terminei em abril. E logo assim que eu terminei, eu peguei direto as aulas da autoescola. Faltava uma semana de aula teórica e faltavam todas as aulas práticas. Eu consegui fazer as aulas práticas em 2 semanas e meia e marcar a prova para uma semana depois. Então eu tirei a minha carteira de motorista em um mês. E depois, isso já era fim de maio, era metade de maio, eu acho. E eu entreguei tudo pra Cultural Care, e aí eles viraram pra mim e falaram, legal, agora você vai fazer o seu application. O application é uma página online que tem várias perguntas sobre você, por exemplo, os seus gostos, o que você gosta de fazer quando você tá livre, sobre como foi a sua experiência com as crianças, como foi na escolinha que você trabalhou, tudo sobre você, o que você espera do seu ano de au pair, o que você espera de uma host family. E é por ali que as host families vão te conhecer e vão se identificar com você. Então tem que ser muito real. E lá também você tem que colocar 20 fotos. Esse é o application da Cultural Care, tá? Você tem que colocar, acho que até 20 fotos e um vídeo. Eu gravei um vídeo enquanto eu estava trabalhando com as crianças na escolinha, o que me adiantou bastante, e eu terminei meu application bem rápido, só que a Cultural Care demorou demais pra me colocar online. Eu fui ficar online na primeira semana de julho. E o problema disso é, em julho, a maioria das famílias já escolheu as au pairs, porque o ano letivo nos Estados Unidos começa no começo de setembro. Final de agosto, começo de setembro. E eles já querem que esteja tudo pronto. Por exemplo, esse ano eu falei com várias famílias e todas elas queriam as au pairs para julho, porque o ano letivo começa e eles já querem estar organizados e tudo mais. Então, isso dificultou bastante, porque depois que eu fiquei online, demorou um mês para entrar a primeira família. E quando essa primeira família, eles eram da Filadélfia, e quando essa primeira família entrou, eles estavam com pressa e eles acabaram pegando uma au pair que já estava nos Estados Unidos ao invés de mim. Apesar de que eles gostaram bastante de mim. Mas eles estavam com muita pressa porque o ano deles já estava para começar e tudo que eu falei. Logo depois que eles saíram, demorou mais um mês para entrar outra família. Essa família também era da Filadélfia. E aqui eu tenho que abrir um parênteses
e falar pra vocês tomarem muito cuidado com as famílias que vocês vão conversar, porque, tipo, tentem descobrir o máximo sobre elas antes de vocês irem, porque tem muita au pair que chega lá e tem problema e entra em rematch, e também tem muita au pair que mente sobre algumas coisas e chega lá, a família não gosta, e daí tem problema e tem que trocar de família também. Mas tomem cuidado porque, por exemplo, eu comecei a conversar com essa host family e eu só falava com a mãe. E eu achava isso muito estranho, mas eu tava com um pouco de receio de perguntar sobre o pai. E eu sabia que tinha, porque lá no application tava escrito que ela tinha um marido e que era o pai das crianças e que ele morava lá. E aí eu fui conversando com ela, a gente conversava sempre e era muito esquisito porque toda vez que a gente conversava ela falava assim: eu tô fazendo Skype com você pra você não esquecer de mim. E tipo, como esquecer dela? Porque ela não ficou online no meu perfil o tempo todo. Ela ficou às 48 horas, depois ela saiu e ela disse que não ia ficar online pra não tomar meu espaço e eu poder conversar com outras famílias também. Porque pela Cultural Care você só pode falar com uma host family por vez. Então ela não ficou online, eu fiquei trocando e-mail com ela e fazendo Skype à parte. E aí ela sempre falava isso: não quero que você esqueça de mim. E daí eu via as crianças, ela me contava o que ela queria que eu fizesse quando chegasse lá e não sei o que. Ela era muito legal, eu fiquei muito amiga dela, na verdade. E daí ela sumiu. E aí quando ela sumiu, depois de um tempo eu mandei e-mail pra ela, perguntei: o que aconteceu? E não sei o que, tá tudo bem. E ela me explicou que o marido dela não tinha concordado com o programa, ela ficou online pela Cultural Care sem ele concordar. E ela tava tentando convencer ele nesse meio tempo que ela conversava comigo e ela não conseguiu e por isso ela parou de falar comigo. Eu vejo isso como um livramento, porque tipo, se eu tivesse ido pra lá, ela tivesse fechado comigo e eu tivesse chegado lá e o marido dela não me quisesse lá, olha a confusão que ia dar, então tomem muito cuidado, meninas e meninos. Eu digo meninas e meninos porque eu também esqueci de falar outra coisa. Pela Cultural Care são aceitas tanto mulheres quanto homens para o programa. Só que para homem o processo é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais complicado e eu acho que é só a Cultural Care que aceita, eu não tenho certeza, mas é bom procurar. Anyway, depois disso entrou outra família no meu perfil, era outra família da Filadélfia, eu achava isso hilário porque só entrava a família da Filadélfia. Eles tinham 4 kids, eles eram bem legais, só que quando eles começaram a conversar comigo, eles já estavam conversando com outra menina e eles resolveram fechar com ela. Acontece. Mas só que quando eles me deram... Tipo, eu falei bastante com eles conversaram com os meus pais. Então eu achei muito esquisito quando eles me deram tchau, porque eu não entendi nada. Na verdade, eu nem sabia que eles estavam falando com outra pessoa. Eles me contaram isso quando eles disseram que não iam ficar comigo. E daí eu fiquei muito, muito, muito magoada, porque segundo as famílias não tinha nada de errado com o meu perfil, segundo a Cultura Care meu perfil também era bom, e não estava acontecendo nada, eu não conseguia ir, não conseguia achar família. E ia começar a época de festas, de Thanksgiving, de Natal, de Ano Novo. E eu tinha certeza que nenhuma família ia escolher au pair naquela época do ano. E eu estava muito magoada, porque quando eu comecei a me programar, eu queria ter ido no meio do ano, em julho, agosto, por aí. Já era quase dezembro e eu não tinha nenhuma família. Eu fiquei em choque, eu fiquei muito frustrada. Eu chorei muito aquela semana, nossa. E aí eu acabei desistindo emocionalmente do programa, mas eu deixei meu perfil lá, fiquei online e comecei a ver as coisas da minha faculdade e as coisas pra mudar pra São Paulo. Quando foi metade de janeiro, a Cultural Care me ligou e perguntou se eu tinha alguma coisa pra melhorar no meu application. Eles me pediram pra fazer outro teste em inglês, eu fui lá e fiz. E segundo eles eu melhorei um pouquinho, mas isso é desnecessário. Eu também comentei que eu tinha melhorado na direção, porque eu tive tempo de praticar. E eu pedi pra eles mudarem a minha data de embarque pra julho, porque agora eu tinha a intenção de fazer pelo menos um semestre de faculdade. Anyway, quando eles mudaram, a primeira família que entrou foi uma família coreana de Chicago. Era um casal que tinha uma menininha de 1 ano e mais um bebê que tava pra chegar. E eu fiquei com muito receio de cuidar de 2 crianças muito pequenininhas, porque apesar de eu ser infante qualify, minha experiência com recém-nascido era muito pouca. E eu falei isso pra host mom e ela entendeu, e aí eu não fechei com ela. Depois de 48 horas ela saiu do meu perfil e daí entrou uma família de Nevada. Essa família de Nevada me mandou e-mail e eu respondi e eles não retornaram. Eu achei esquisito, mas beleza. Aí entrou uma família maravilhosa de Ohio, que eu adorei demais.
Eles me mandaram um e-mail, eu respondi e nada. Aí entrou uma família da Califórnia que não me mandou e-mail e eu acabei tirando eles do meu perfil porque eu não tinha gostado deles, não tinha intenção de conversar com eles. E depois disso entrou outra família de Ohio que me mandou e-mail. Quando eles me mandaram e-mail, eu fui um pouquinho esperta e mandei minha resposta por duas contas de e-mail diferentes. E eles me mandaram por essa outra conta, a nova, não a que eu usei para as outras famílias. E aí eu reparei que tinha alguma coisa errada com a minha conta de e-mail. E já na mesma hora que eu me toquei disso, eu peguei e mandei e-mail para aquela outra família de Ohio que eu tinha adorado. E aí eu fiquei conversando com as duas famílias ao mesmo tempo. Essa família que tava online, que foi a última, eu fiquei conversando com eles e depois das 48 horas que eles ficam online, eles saíram automaticamente e entrou a outra que eu estava conversando. Eu avisei a outra família e eles entraram no meu perfil. Eu tava conversando muito mais com aquela que eu gostei do que com essa última. E aí essa última viu isso e falou assim, já que você tá com outra opção, eu não quero perder tempo pra ficar conversando com você, pra você acabar fechando com outra família. Eles foram um pouquinho mais educados que isso, eu só não lembro exatamente as mesmas palavras. Então não vamos fechar com você, a gente vai continuar procurando, mas foi ótimo conversar com você e tudo mais. Aí eu pensei, beleza, porque eu gostei mesmo foi da outra família. E a gente tava conversando bastante, tava dando certo. Mas aí a au pair deles resolveu estender com eles, então eu acabei não fechando com aquela família também. E isso me deixou meio abalada porque eu tinha gostado bastante daquela família. Mas foi. Aí o meu ano da faculdade, meu semestre da faculdade começou, eu comecei a ficar apaixonada por tudo. Quem não viu ainda, eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre a faculdade. E eu adorei tudo, tava sendo ótimo, então eu tinha realmente desistido do programa, não queria mais ir. Mas eu deixei minha conta lá, online. E aí, quando foi em março, eu entrei no site da Cultural Care, não sei porquê. E quando você fica online, toda vez que você loga na sua conta, você vai pro topo de uma lista de au pairs. Essa lista é a lista que aparece para as host families verem e procurarem au pairs. Toda vez que você loga, você vai pro topo dela. Meu, que saco. Toda vez que você loga, você vai pro topo dela. Meu! Toda vez que você loga, você vai pro topo dela e aí as famílias conseguem te ver com mais facilidade. E aí entrou uma família de Boston no meu perfil, eles me mandaram e-mail e eu topei fazer Skype com eles. Porque eu não quis fechar nenhuma oportunidade na minha vida, essa foi a promessa que eu fiz pra mim esse ano. E por que não conversar com eles? No mínimo eu ia ganhar mais experiência em inglês. Eu comecei a conversar com eles e eu só falei com o host, eu fiz o primeiro Skype com o host dad e só com ele. E aí ele não me deixou ver as kids e teve uma hora muito esquisita que o menininho desceu lá pro basement onde ele estava e ele fez o menino subir e ficou bravo e falou que não queria que eu conhecesse ninguém até ele decidir se eu queria ir ou não. Nessa hora eu fiquei com o pé atrás com ele e daí eu não tinha gostado de outras coisas no perfil, eu ia ter que trabalhar no final de semana e alguns dias durante a semana, então isso não ia me facilitar em nada. Não ia conseguir viajar e aproveitar meu tempo, nem nada. Eu não gostei de várias coisas, daí eu falei pra ele que eu não queria fechar, não fiz nem um segundo Skype. Ele foi muito insistente, mas eu acabei não fechando mesmo assim e não entrei de novo. Eu fui entrar de novo no meu perfil, agora em maio, e foi quando entrou essa família de Nova York. Eles têm 5 kids, na verdade eles têm 4 e a quinta vai nascer em outubro. Quando eu vi isso eu me assustei um pouco, mas eu também pensei, por que não conversar com eles? Eu comecei a conversar com eles, eu vi que eles eram bem legais, e daí a gente agendou um segundo Skype. Nesse segundo Skype, eles tinham acabado de voltar de uma festa de família, e tinham mostrado meu perfil pra todo mundo. A host não parava de falar como todo mundo tinha gostado de mim, como ela tava gostando de mim. E foi muito agradável. O host dad perguntou sobre os meus remédios pra ele poder procurar lá nos Estados Unidos. E eu adorei eles naquele Skype, e daí eu topei fazer um terceiro Skype. Fiz um terceiro Skype, nesse terceiro Skype eles falaram assim, a gente ia pedir um match online, mas queria confirmar com você primeiro, então você topa, né? Gente, aquilo foi tão natural que, tipo... Eu falei, sim, claro, não sei o quê. E, juro, a ficha não caiu até agora de que eu estou indo embora,
porque foi tudo tão tranquilo, porque eu tinha certeza que aquela família ia embora como todas as outras foram. E já tava pra fazer um ano que eu tava online, então eu ia acabar saindo do programa. E foi, tipo, muita coisa de Deus. Eu fiquei muito chocada, ainda tô chocada. Ainda é muito surreal pra mim, porque, tipo, na minha cabeça nada tá acontecendo, tanto que eu não arrumei nada ainda. Mas hoje chegou o meu passaporte com o visto. E aí eu acho que a ficha começou a cair e eu tô mais tranquila pra gravar esse vídeo. Tanto que eu gravei mais 3 vezes antes e não tinha ficado bom. Mas eu tô começando a me animar e eu tenho certeza que isso foi coisa de Deus. Eu quis fazer esse vídeo que ficou muito longo porque eu sei que na mesma situação que eu estava, podem ter outras meninas. Eu sei que é raro, porque uma coisa que me deixava um pouco chateada é que, tipo, eu vivia vendo post de eu tive match em 1 mês, em 3 meses, não sei o que. Eu tava 6 meses, eu tava 9 meses, eu tava 1 ano online, nada. Mas eu juro que tudo que tem que acontecer, acontece. E os planos de Deus são muito melhores do que os nossos. Olhando pra trás hoje, eu vejo que aquelas outras famílias não iam ser tão boas pra mim. Eu não tinha capacidade de ver isso sozinha. Quando tem que ser, nada dá errado. Tudo vai dando super certo. E é uma sensação muito boa. Eu não sei como vai ser meu ano. Eu pretendo filmar tudo pra vocês verem. Mas eu sei que vai ser muito legal. E eu vou fazer que seja um ano muito legal. E isso tudo significa que dia 8 de agosto eu estou embarcando para Nova York para passar o próximo ano por lá. Quem não sabia dessa notícia, por favor, não fique magoado comigo. Eu não contei pra ninguém, porque eu tinha certeza que isso não ia dar certo como não deu antes. Eu achei que o Au Pair Program não era mais pra mim. Então, por favor, não fiquem magoados comigo. Eu queria ter certeza antes de contar pra todo mundo. E é por isso que eu só contei quando meu visto chegou nas minhas mãos, que é hoje, no caso. E uma coisa muito legal é que quando eu voltei a morar em São Paulo, eu lembrei de como eu amava essa cidade, como eu amo cidade grande, e eu falei que eu só saía daqui pra ir pra um lugar maior, como Nova York. E é muito engraçado, porque dia 8 de agosto eu estou indo morar em Nova York, e eu tô bem feliz, e eu espero que dê certo pra vocês do mesmo jeito que deu pra mim, e que seja um ótimo ano pra todo mundo, porque muito au pair vai começar agora. E pra você que tá começando a pensar na ideia, não desista, é pra isso que eu fiz esse vídeo, não desista. Porque se eu tivesse desistido do programa algum tempo atrás, quando deu errado, eu não estaria tão feliz agora, eu não estaria viajando agora, e a minha vida seria totalmente diferente. Então essa é a dica que eu deixo pra vocês. Beijos e até a próxima. Eu vou deixar aqui como extra como foi o meu processo no consulado, porque é uma coisa que eu vejo muitas meninas perguntarem de como que é e não sei o que. O consulado é bem tranquilo, na verdade, porque eu acho que o Au Pair Program já é um programa de seleção muito grande, então eu acho que é muito mais fácil você chegar lá pra pedir um visto de au pair do que pra pedir um visto de estudante, ou de trabalho, ou de passeio, qualquer outro, porque, tipo, já teve uma seleção muito grande pra você estar ali. Você tem que passar por 2 coisas durante o visto, o CASV e o consulado. O CASV é muito tranquilo, é muito rápido. Minha única dica pra vocês é: não mostrem seus documentos pra ninguém que tá na calçada. O povo do consulado trabalha todo lá dentro, até atrás de vidro, e sempre fica um pessoal na calçada fazendo umas perguntas aleatórias, fingindo que trabalha pro consulado. Eles não trabalham pro consulado, galera, tomem muito cuidado. E no dia do consulado, que foi 4 dias depois do meu CASV, o CASV, pra quem não sabe, é pra tirar a foto e tirar as digitais e fazer umas outras coisinhas lá. E o consulado é o dia da entrevista. No dia da entrevista foi muito tranquilo, tava muito cheio, mas eu demorei acho que umas 2 horas na fila, mas quando chegou a minha vez foi muito rápido. A moça me deu bom dia em português, e assim que ela viu que o meu visto era o de au pair, ela já começou a conversar em inglês comigo. Ela perguntou o que eu fazia aqui, eu disse que estudava, ela perguntou onde eu estudava, ela perguntou o que eu pretendia fazer quando eu voltasse, e ela perguntou da minha host family, pediu pra eu ir contando. Enquanto eu fui contando, ela foi fazendo as coisas, depois ela só virou pra mim, me devolveu algumas coisas e falou assim: seu visto vai chegar dentro do prazo, pelo jeito que você pediu lá no site. E foi muito tranquilo. Foi outra coisa que eu fiquei, tipo, em choque, mas foi tipo, já acabou? Foi isso? Foi por isso que eu fiquei 2 horas na fila, porque foi muito rápido.
E daí o visto demorou pra chegar na minha casa em uma semana. Tipo, ontem eu recebi um aviso dizendo que chegaria nas próximas 48 horas. E tipo, chegou hoje de manhã. Foi muito, muito rápido. Muito de boa. Então não se preocupem, vão com calma, porque tipo, eu não dormi aquela semana inteira desnecessariamente, porque foi muito tranquilo. E essa é a dica que eu deixo pra vocês. Continuem assistindo o canal. Eu com certeza vou fazer mais vídeos. Eu sei que esse ficou muito, muito longo. Eu falo bem pouquinho, né? Mas é porque tinha muitos detalhes que eu queria deixar aqui. E me perdoe pelo barulho. Não dá mesmo, eu tentei. Não consegui. E foi isso. Beijos e até a próxima.